do Senhor Jesus Cristo! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Ione. Hoje a tia vai contar uma história muito linda para você. Você quer ouvir? Essa história é a história de um homem que foi chamado por Deus para ser profeta e missionário. Vamos então ler o versículo da Bíblia? Essa história se baseia lá no livro de Jonas, capítulo 1 e o versículo 8, a parte B, que diz assim: declara-nos agora, por causa de que sobreveio este mal, que ocupação é a tua e qual é a tua terra e de que povo és tu e de onde vens? Isso mesmo. Vamos então aprender mais sobre a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre um profeta. Que profeta era esse? Esse profeta se chamava, isso mesmo, Jonas. Sabe, crianças, o que significa Jonas? Essa palavra significa pomba. Isso mesmo, significa pomba. A palavra Jonas, este nome, tem o significado de pomba. E Jonas, o Senhor chamou ele, o Senhor convocou ele para uma missão muito linda. O Senhor Deus falou para Jonas: Jonas, sai deste lugar e vai até Nínive pregar a minha palavra, porque aquele povo é um povo muito mau, um povo muito desobediente, e eu quero que você pregue a palavra de paz, de alegria. E Jonas não quis ir, não. O Senhor Deus tinha mandado ele para Nínive. Oh, mas Jonas desobedeceu a Deus. Ele achava que aquele povo não era digno de ouvir a palavra de Deus. Sim, porque aquele povo tinha o coração dessa forma. O coração dos ninivitas estava dessa maneira. Estava cheio de pecado, cheio de coisas horríveis. Por isso Jonas achava que aquele povo não era digno de ouvir a palavra de Deus. Então, crianças, aquele povo estava com o coração dessa maneira. O que tinha naquele coração? Tinha desobediência. Tinha também a briga. Aquele povo brigava muito. Tinha violência. A Bíblia diz que era um povo bárbaro, um povo muito ruim, muito desobediente, muito brigão. E também tinha a idolatria, também tinha a mentira, também tinha engano, também tinha a malícia, isso mesmo. Tinha a maldade, tinha tudo isso estava dentro do coração daquele povo, dos ninivitas. Mas o Senhor amava aquele povo e o Senhor queria salvar aquela nação, aquela cidade, aquele lugar. Então o Senhor disse para Jonas: vai até a Nínive e pregue a minha palavra para os ninivitas. Jonas, sabe o que ele fez, crianças? Que coisa feia que Jonas fez. Jonas pegou, olha aqui, Jonas pegou uma embarcação, desceu até um porto, olha só, que porto era esse? Jonas desceu até o porto de Jope e pegou uma embarcação. Meu Deus, que Jonas desobediente. Ele pegou uma embarcação, sim, pagou sua passagem, entrou dentro daquele barco e foi, sabe para onde? Ele foi para Tarsis, isso mesmo. Jonas era para ter ido para Nínive, mas ele não quis obedecer a Deus e ele foi para Tarsis, em direção oposta. Que Jonas desobediente é esse, hein? Ele foi o sentido oposto. Sim, crianças. Mas preste atenção no que aconteceu. Ele estava lá dentro do barco. Ele desceu até a proa do barco, até lá embaixo.
e ficou lá tirando uma soneca. Jonas pegou um sono tão profundo, mas tão profundo, que ele estava roncando. Jonas começou a roncar e ali ele começou a dormir um sono tão profundo que os marujos continuaram no barco. De repente, o barco começou, ó, ia para um lado e ia para o outro. E o vento soprava e daqui a pouco começou a acontecer um temporal tão grande, o céu escureceu, começou a aparecer as nuvens começou a aparecer e daqui a pouco começou a chuviscar e a chuva começou a descer. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande, mas tão grande, crianças, tão forte aquela tempestade, aqueles ventos no mar, que o barco ia quase naufragar. A Bíblia diz que o barco estava quase para naufragar. Aquele barco, o barco que o Jonas estava em desobediência, estava acontecendo algo muito estranho, né? Começou a chover tão forte, mas tão forte, que o barco pareceu que ia quebrar ao meio. Então os marinheiros ficaram bravos, nervosos, começaram a clamar. E clamaram ao Deus deles e pediram socorro, mas não tinha como, eles estavam no meio do mar. Então, crianças, os marujos desceram até o porão, porque Jonas estava lá dentro do porão, tirando o quê? Uma soneca. Jonas estava tirando uma soneca enquanto estava acontecendo um grande temporal, uma grande tempestade. E Jonas estava lá dormindo, um sono bem profundo. Sim, às vezes nós queremos fugir da nossa missão que o Senhor nos deu, né, crianças? Mas quando o Senhor nos dá uma missão, Ele garante. Então não adianta a gente fugir nem se esconder, porque aonde a gente estiver, o Senhor vai estar nos vendo. E Jonas estava lá, dormindo, roncando. Aí os marinheiros desceram até lá embaixo do porão e foram lá e chamaram Jonas. Disseram para Jonas: Jonas, por que dormes dessa forma? Você não está vendo que o nosso barco está quase a naufragar? O nosso barco está quase quebrando ao meio e você está dormindo, Jonas. Que coisa feia, hein? Vem nos ajudar. E ali Jonas subiu. E ali Jonas viu aquela tempestade, aquela escuridão, aqueles ventos fortes soprando. Chua, 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 chua. Então Jonas disse: por que nos sobreveio este mal? Será que é por causa da minha desobediência? Será que é porque eu estou escondendo de Deus? Era, crianças, porque ele estava fugindo da presença de Deus. Então, Jonas disse aos marinheiros: vamos tirar sorte? E eles sentaram ali e tiraram sorte. A sorte caiu para Jonas, sim, a sorte caiu para Jonas. E Jonas viu que era por causa dele que estava sobrevivendo aquele tão grande mal sobre aqueles marinheiros. Então Jonas pegou e disse: me lancem no mar, porque se vocês me lançarem no mar, tudo vai se acalmar, a tempestade vai acalmar e vai voltar tudo bonança de novo. Então os marinheiros não queriam fazer isso com Jonas, mas os marinheiros tiveram que fazer. Os marinheiros pegaram Jonas e Jonas caiu lá no meio dos peixes, no meio do mar,
E Jonas estava lá, afundando, afundando. Mas de repente, olha o que aconteceu, crianças, de repente, veio um peixe tão grande, mas tão grande. E aquele peixe, crianças, enorme. A Bíblia diz que ele, veio nadando. E nadando. Olha o tamanho desse peixe. E ele veio nadando. Diz que era um peixe muito grande. Ele veio nadando até no fundo do mar. E Jonas estava ali deitado, afundando lá no fundo. Então o peixe, sabe o que o peixe fez? Deus mandou aquele peixe para salvar a vida de Jonas. Então, Deus deu ordem ao peixe, para o peixe, olha só, para o peixe engolir Jonas. E o peixe engoliu Jonas, crianças. Jonas foi para lá na barriga do peixe. Olha só. A Bíblia diz que Jonas ficou lá, dentro daquela barriguinha do peixe. Jonas foi engolido pelo peixe, crianças. Sim, por causa da desobediência. Olha só, Deus, para salvar a vida de Jonas, mesmo sabendo que ele tinha sido desobediente, o Senhor Deus enviou um peixe lá nas profundezas do mar. Olha, para salvar a vida de Jonas. E o Senhor salvou a vida de Jonas. Jonas estava lá no fundo do peixe. Então, de repente, quando Jonas viu que estava lá no fundo do peixe, Jonas se ajoelhou e fez uma oração. Jonas se arrependeu da sua desobediência. Jonas disse ao Senhor que iria sim pregar aos ninivitas e que o Senhor perdoasse. Lá no fundo do peixe, Jonas ficou, sim. Sabe quantos dias Jonas ficou? Jonas ficou, 3 dias e 3 noites. Lá no fundo do peixe. Será que a gente aguentava ficar dentro de um peixe tanto tempo? Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá no fundo do peixe, olha, lá dentro da barriga do peixe. Quando nós desobedecemos, crianças, nós vamos parar na barriga do peixe. Então não vamos ser desobedientes. Vamos obedecer aos nossos pais, a todas as pessoas que são mais velhas. Vamos obedecer para que nós não venhamos cair na barriga do peixe. Sim, mas será que Jonas ia morrer dentro daquela barriga do peixe? Que peixe grande, né? Será que Jonas ia morrer lá dentro, crianças? Eu acredito que não. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus falou com um peixe. Será que os peixes ouvem a voz de Deus? Sim. Até os animais obedecem à voz do Criador. Olha que lindo! Até os animais obedecem à voz de Deus. E Deus disse para o peixe fazer, sabe o quê? Ir nadando. E o peixe foi nadando até as profundezas do mar e subiu. E Deus disse ao peixe: vomita Jonas na praia de Nínive. Então o peixe foi até a beirada da praia de Nínive. Que cidade era essa? Essa cidade era a mesma cidade que Deus tinha mandado Jonas pregar a mensagem de arrependimento.
Que lindo! O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele conhece. Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Por que Ele é onipresente? Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Ele é onipotente. Porque Ele tem todo poder. Porque Ele é onisciente. Porque Ele, conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Então o Senhor Deus disse ao peixe para ele vomitar Jonas lá na praia. Olha, e Jonas foi, e o peixe vomitou Jonas lá na praia. Jonas estava todo babento, todo sujo, todo melento. Jonas caiu lá no meio da praia de Nínive. E quando Jonas caiu lá no meio da praia de Nínive, Jonas viu que o Senhor Deus, Ele é poderoso. E Jonas falou: eu irei fazer a tua vontade, pregar a tua mensagem. Então, crianças, Jonas saiu percorrendo aquela cidade a pé, falando do Senhor e dizendo: em 40 dias, olha só, em 40 dias, Nínive será submergida. Ele estava dizendo que Deus ia destruir Nínive em 40 dias. 40 dias, se aquele povo não se arrependesse, o Senhor ia destruir a Nínive. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas que estavam naquela cidade resolveram se vestir de saco de cinza, resolveram se arrepender dos seus pecados. E ali todos se vestiram de sacos e panos, né? E foram ali jejuar, tiraram o jejum. Até os animais, a Bíblia diz que até os animais jejuaram e pediram perdão ao Senhor pela maldade que eles estavam fazendo, pela desobediência, pela rebeldia, pela idolatria, por todos os pecados. Eles se arrependeram e eles creram na mensagem de Jonas. A mensagem que Jonas estava pregando era uma mensagem de arrependimento. E eles aceitaram essa mensagem e arrependeram dos seus pecados. Sim, sabe quantas pessoas que estavam naquela cidade se converteram ao Senhor? 120.000 pessoas. Nossa, que número grande, né? 120.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz que toda a cidade de Nínive se arrependeu. Olha que lindo, até o rei se arrependeu de todos os seus pecados e de tudo que tinha cometido e de toda a maldade que eles estavam praticando. Então o Senhor Deus ouviu do céu e viu o arrependimento deles, e o Senhor Deus agradou de todas aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas se arrependeram. Então o Senhor perdoou os seus pecados. E assim, crianças, o Senhor faz conosco. Quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor Deus, Ele nos perdoa, lava o nosso coração e nos dá uma nova chance. E o Senhor Deus está te dando uma nova chance para que você venha se arrepender e venha crer que Ele é o Salvador do mundo. Foi Ele que morreu por nós e foi ressuscitado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Foi Ele que se entregou por nós. Então acredite nisso, porque o Senhor Deus, Ele é misericordioso e Ele não olha para as nossas fraquezas e nossas falhas. Então, crianças, não vamos desobedecer como o Jonas, mas vamos obedecer a palavra de Deus. Se Ele te chamar como profeta e te dar uma missão como missionário para pregar a sua palavra, obedeça. Fale do amor de Jesus, porque tem muita gente precisando ouvir a mensagem da cruz. E essa mensagem é uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, a mensagem de alegria,
a mensagem que vem diretamente do céu para nós é a mensagem da cruz. Porque o Senhor Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós, naquela cruz. Então creia nesta tarde, porque Ele morreu por mim e por você. Acredite. Então, crianças, vamos obedecer? Vamos? Obedecer a palavra de Deus. Não vamos fazer como Jonas, que foi desobediente, mas vamos obedecer e vamos ser fiel a Ele. Se Ele enviar você para falar do amor de Jesus, vá e fale do amor de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele te chamou como um missionáriozinho, tá bom? Então fique na paz do Senhor e um grande abraço, um abraço bem apertado da tia Yoni. A paz do Senhor. Tchau!